Rousseau nasceu em 1712 e morreu em 1778. Ele nasceu na República de Genebra, hoje Suíça, e ele perdeu a sua mãe com 9 dias. Ele foi criado pelo seu pai, que era um relojoeiro calvinista, cujo avô era um huguenote fugido da França. Na sua adolescência, ele foi amante de uma rica senhora e, por meio dela, ele desenvolveu o amor pela filosofia e pela música. Além de escritor e filósofo, ele foi também compositor e ele chegou a compor 7 óperas. Porém, quando essa senhora começou a ter uma crise financeira, ele se afasta dela e ele adquire uma nova amante, com a qual vai para a França, para Paris. Em Paris, ele participa de um concurso literário com as obras Discursos sobre a Ciência e a Arte e Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Então, com essas 2 obras, ele participa desse concurso, ele ganha e fica famoso. E ele começa a ser convidado para os jantares dos grandes nobres da época. Ele tem 5 filhos com essa amante de Paris e coloca todos eles no orfanato. Apto da religião natural, ele tem as suas obras censuradas e algumas queimadas. Neste momento, então, ele foge de Paris, ele vai para a Inglaterra e lá ele chega a morar com David Hume. Após isso, ele volta para Paris e ele se casa novamente. Eis então alguns momentos conturbados da vida desse grande filósofo Rousseau. Abordarei agora alguns aspectos de sua filosofia. Começo abordando a passagem da natureza para a cultura a partir da filosofia de Rousseau. Para Rousseau, os homens se distinguem dos animais porque eles são seres de razão, são seres de liberdade. Já os animais são apenas seres de instinto. Ele mesmo, na obra Discursos sobre a Desigualdade, ele nos diz o seguinte: em cada animal vejo somente uma máquina, engenhosa, a que a natureza conferiu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se até certo ponto de tudo quanto tende a destruí-la ou estragá-la. Percebe as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de tudo fazer sozinha a natureza nas operações do animal, enquanto o homem executa as suas como agente livre. Um escolhe ou rejeita por instinto, e o outro por um ato de liberdade. Razão porque o animal não pode desviar-se da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fora vantajoso fazê-lo, e o homem, em seu prejuízo, frequentemente se afasta dela. Assim, um pombo morreria de fome perto de um prato cheio das melhores carnes e um gato sobre um monte de frutas ou de sementes, embora tanto um quanto o outro pudessem alimentar-se muito bem com o alimento que desdenham, se fosse atilado para tentá-lo. Assim, os homens dissolutos se entregam a excessos, que lhes causam febre e morte, porque o espírito deprava os sentidos e a vontade ainda fala quando a natureza se cala. Neste trecho, então, Rousseau nos diz que enquanto que os animais agem apenas por instinto, eles estão, portanto, no mundo da natureza, os seres humanos agem pela razão, eles estão no mundo da liberdade, no mundo da cultura. Portanto, para Rousseau, o que nos torna seres humanos é a nossa faculdade de nos aperfeiçoar, é a perfectibilidade, é o amor a si. E a perfectibilidade, essa busca da perfeição, essa plasticidade que está presente no ser humano, juntamente com a propriedade privada, são as 2 origens da desigualdade entre os homens. Então, o que gera a desigualdade entre as pessoas é, primeiro, a perfectibilidade, que é a faculdade de se aperfeiçoar, e a propriedade privada. Abordarei agora os 3 grandes momentos da teoria contratualista de Rousseau: a sua noção de estado de natureza, a sua noção de contrato social e a sua noção, por fim, do estado civil político. Lembrando que para os contratualistas, o estado civil político, o estado que nós vivemos hoje, com todas as suas organizações, ele surgiu por meio de um pacto social firmado entre os homens para a saída de um estado de natureza. O estado de natureza, portanto, é um estado pré-político. E o contrato social é o que funda, é o que gera o estado civil político. As 2 grandes características, tanto do estado de natureza quanto do estado civil político, são as seguintes. No estado de natureza, o homem é bom. No estado civil político, a sociedade o corrompe. No estado de natureza, há apenas vontades particulares. No estado civil político, há uma vontade geral. Então aqui nós temos um aspecto positivo e negativo em cada um dos estados.
qual é o aspecto positivo do estado de natureza? É que o homem era bom. Qual é o negativo? É que haviam apenas vontades particulares. Já no estado civil político, o seu aspecto positivo é que nele há uma vontade geral. Porém, o seu aspecto negativo é que nele o homem acaba se corrompendo pela propriedade privada. Portanto, a vontade geral acaba legitimando o poder político, pois se não fosse por ela, seria melhor voltar para o estado de natureza. Mas é somente no estado civil político que há a vontade geral. Portanto, Rousseau destaca e frisa que nós sim vivemos nesse estado civil político e ele é legítimo porque é nele que há vontade geral. Na sua obra do Contrato Social, ao tratar do estado de natureza, Rousseau nos diz: após muitos anos de convivência no estado de natureza, outros sentimentos começam a aparecer. O desenvolvimento do amor de si faz com que o homem se aproxime mais uns do que dos outros. O homem deseja que reparem nele, procura a estima pública. Surge assim a vaidade, o desprezo, o orgulho, a vergonha e a inveja. Já não há mais em um estado de natureza de felicidade natural. Vive-se agora uma espécie de estado de natureza de Thomas Hobbes. Então, com o tempo, esse estado de natureza, que é um estado onde o ser humano é bom naturalmente e há bondade entre as pessoas, ele acaba se deteriorando e se constituindo como um estado de natureza que Hobbes pregou, que era um estado de guerra permanente. Em outro trecho ele diz o seguinte: os seres humanos se deixam levar por uma espécie de ambição cega e por um desejo universal de reputação, fomentando a inveja, a concorrência e inimizades. O hipotético tempo de inocência e da igualdade não pode ser alcançado com uma volta ao estado de natureza, mas com uma recuperação pessoal. E aí nós temos a obra O Emílio. E coletiva. E aí nós temos a obra do Contrato Social, que seria a vontade geral. Há, segundo Rousseau, 3 estágios no estado de natureza. O primeiro é o estágio dos homens amorais. O segundo é o estágio do surgimento da moralidade, pois é o estágio da compaixão e da empatia. E o terceiro estágio é o estágio da tese que ele defende, que o homem é bom. No primeiro estágio dos homens amorais, é um estágio do homem pré-civilizado. É um estágio onde o homem pensa apenas com o corpo e ele não tem um pensamento crítico. É o estágio em que o homem se compara aos próprios animais. Nesse momento, os seres humanos não são hostis à sociedade, mas também não são inclinados a ela. Já no segundo estágio, que é o de compaixão e de empatia, é quando surge a moralidade. Rousseau nos diz: moralidade não é uma construção social, mas natural. Portanto, ela é inata. É uma consequência da aversão instintiva do homem em relação ao sofrimento, a partir do qual surgem as emoções de compaixão ou empatia. E isso é compartilhado com os animais, eles também sentem isso. E o terceiro estágio do homem bom é o estágio que os índios da América alcançaram. Aqui é importante frisar que Rousseau não romantiza, ele não defende essa tese como já existia na época do selvagem bom. O selvagem é selvagem e não um bom selvagem. Mas sim, após sair do estágio da amoralidade e passar pelo estágio da moralidade, que é da compaixão e da empatia, ele atinge o seu terceiro estágio, que Rousseau compara aos índios da América. Falarei agora resumidamente sobre o contrato social em Rousseau. O estado de natureza para ele foi abandonado por necessidade e pelos benefícios da cooperação, que estão presentes então no estado civil político. E com o desenvolvimento da sociedade, com a divisão do trabalho e com a propriedade privada, se faz necessário a criação de instituições legais. Só que no estado civil político surgem competições entre os homens, porque é natural, é da natureza humana a competição. Mas surge também, por outro lado, um apego a essas instituições que lá existem, que são as instituições jurídicas, por exemplo. Então, quando surgem as competições entre os homens, isso significa que algo deu errado nesse estado civil político. Então nós podemos pensar nesses 3 momentos: estado de natureza, contrato social, estado civil político. Se no estado civil político há competição, algo deu errado. Então isso não significa que devemos voltar para o estado de natureza, mas devemos voltar para o contrato social, reformular ele e assim dar o passo seguinte, que é voltarmos ao estado civil político. Então, quando algo dá errado no estado civil político, não devemos passar para o momento 1 novamente, que é o estado de natureza,
mas reformular o contrato social e seguir adiante. E aí chegamos ao terceiro momento, que é o estado civil político. Vimos até agora que no estado de natureza, para Rousseau, há 3 estágios do ser humano, que é o estágio amoral, após é o estágio moral e por fim é o estágio muito próximo aos índios da América. Como segundo momento, vimos que Rousseau fala do contrato social, que por meio dele nós construímos uma sociedade a partir da vontade geral, e é dessa forma que o contrato se justifica, segundo Rousseau, porque é por meio do contrato que há o surgimento da vontade geral. E falaremos agora o que significa contrato social para Rousseau a partir de 3 pontos: propriedade, vontade geral e soberania. A propriedade para Rousseau é a origem da desigualdade e da desagregação social. A propriedade, segundo ele, é uma tomada de posse arbitrária, e isso é diferente da visão de Locke, que, segundo ele, a propriedade surgia por meio do trabalho. Rousseau mesmo, na obra Discursos sobre a Desigualdade, nos diz: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivessem gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. E aos poucos a propriedade passa a se tornar um direito, sendo a causa da grande desigualdade entre os homens. Há pessoas com muita propriedade e há pessoas basicamente sem propriedade. Passamos agora à vontade geral. A vontade geral funda o pacto social, o contrato social, e ela é garantia da liberdade entre os indivíduos. Rousseau nos fala de 3 liberdades: liberdade natural, que se embasa a partir das leis naturais, do direito natural; liberdade civil, que se embasa a partir das leis civis, do direito positivo; e liberdade moral, que é basicamente a autonomia, quando nós damos a nós mesmos as normas. E a vontade geral funda-se em algo que se sobrepõe às vontades particulares. Ela visa, portanto, o bem comum e não apenas vontades particulares isoladas. Vontade geral não é o somatório das vontades particulares. Não é a vontade de Pedro, mas a vontade geral não é simplesmente o somatório das particulares. Não é a soma da vontade de Pedro, de Maria e de João, mas é visando o interesse coletivo, visando a coletividade. Segundo Rousseau, a vontade geral baseia-se no consenso da maioria, não da unanimidade, mas da maioria. E o fim do pacto social, do contrato social, ele se daria quando há apenas vontades particulares. Portanto, o Estado civil político continua existindo e, portanto, o contrato, o pacto ainda está de pé quando há vontade geral. Quando não há mais vontade geral e apenas particulares, o pacto ele acaba se destruindo. A vontade geral, para ele, não erra. O que erra é a vontade do povo. Vontade do povo é diferente de vontade geral. A vontade geral sempre acerta. A vontade do povo, por ser a vontade talvez dos particulares, pode errar. Agora, a geral, ela acaba sempre acertando. Já sobre o conceito soberania, Rousseau nos diz que as leis emanam da vontade geral do povo. Portanto, é o povo que é soberano, não o governante ou o rei. Diz ele que a soberania é inalienável, indivisível e infalível. Inalienável porque a vontade geral não pode ser transmitida. Indivisível porque ou é vontade geral ou não existe. E é infalível porque a vontade geral sempre reflete o bem comum. Quando há erro, porque é vontade do povo e pode haver vontades particulares na vontade do povo. Agora, se for vontade geral, ela sempre acertará. Finalizo o vídeo citando um resumo da obra História da Filosofia de Reale e Antícere, quando eles abordam a filosofia de Rousseau. Dizem eles: no estado de natureza influi o mito quinhentista do bom selvagem, o homem que é originariamente íntegro, biologicamente sadio e moralmente reto. Mal e injusto apenas depois, por um desequilíbrio da ordem social. É um estado aquém do bem e do mal. A natureza humana, deixada a seu livre desenvolvimento, leva ao triunfo dos instintos, dos sentimentos e da autoconservação, e não da reflexão, da razão e da aniquilação. Vagando pela floresta, sem trabalho, sem palavras, sem domicílio, sem guerra e sem laços,
O selvagem nada mais tinha que os sentimentos e os conhecimentos próprios daquele estado. Só experimentava as necessidades verdadeiras. Se por acaso fazia alguma descoberta, nem podia transmiti-la, visto que sequer reconhecia seus filhos. Não havia educação nem progresso. O contrato é um pacto alternativo que, diferentemente do acordo firmado para assegurar a propriedade, terá por finalidade tomar os homens tais como eles são e as leis tais como podem ser. O homem nasce livre e, todavia, em todo lugar encontra-se em cadeias. O objetivo do novo contrato social, delineado por Rousseau, é o de libertar os homens das cadeias e restituí-lo à liberdade. O princípio que legitima o poder e garante a transformação social é a vontade geral, amante do bem comum, que é fruto de um pacto de união que, instituído entre iguais, dá lugar a um corpo moral e coletivo. A vontade geral não é, portanto, a soma das vontades de todos os componentes, mas uma realidade que brota da renúncia de cada um aos seus próprios interesses em favor da coletividade. Essa é, portanto, uma socialização radical do homem, de sua total coletivização, voltada a impedir a emergência e afirmação de interesses privados. A vontade geral, encarnada no e pelo Estado, é tudo. O vínculo social decorre daquele que há de comum nesses interesses diferentes. Se não houvesse algum ponto no qual concordam todos os interesses, a sociedade não poderia existir. Ora, é unicamente à base desse interesse comum que a sociedade deve ser governada. Estamos diante de uma socialização radical do homem, de sua total coletivização. Ninguém deve obedecer ao outro e sim à lei, sagrada para todos porque é fruto e expressão da vontade geral. O único caminho para remediar a decadência humana e a relativa falta de liberdade é a estipulação de um novo contrato social, em vista de um renovado Estado civil. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sobre a direção suprema da vontade geral. Trata-se de uma alienação total de cada associado com todos os seus direitos, por meio do qual se produz imediatamente um corpo moral e coletivo unitário, cujos associados tomam coletivamente o nome de povo e singularmente se chamam cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana e súditos enquanto submissos às leis do Estado. Eis então alguns aspectos da filosofia de Rousseau. Até mais.